Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo de Química e vou falar com vocês um pouco sobre um dos produtos mais utilizados nesse período de coronavírus, que é justamente a água sanitária. A água sanitária é uma solução aquosa, simplesmente uma solução aquosa, de hipoclorito de sódio. Desse cara aqui, NaCl, hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é um composto iônico, ou seja, eu tenho o cátion, metal, e o grupo ametal, o ânion. Então, ligação entre um grupo que dá elétrons com outro que recebe elétrons, acontece uma troca de elétrons, então uma ligação iônica. E toda substância que tem ligação iônica é chamado de composto iônico. Uma das características do composto iônico é que em temperatura ambiente ele é sólido. Então nós vamos encontrar isso aqui em formas de cristais, pozinhos, um pozinho cristalino, um pozinho branco cristalino, que a gente chama muito de cloro ativo. Aí você pensa, cloro ativo? Mas cloro ativo tem cloro, o nome engana. O nome cloro ativo, ou simplesmente cloro quando a gente está com ele em pó, é do hipoclorito de sódio. Muitas vezes também pode ser utilizado hipoclorito de potássio, tá? Mas é uma substância sólida, um composto iônico, tá certo? Então o que a gente joga na piscina como cloro ativo, ou simplesmente o nome do cloro, é a parte sólida aqui do composto iônico hipoclorito de sódio. Por quê? Por que não cloro? Porque a substância cloro, em temperatura ambiente, ela vai estar em formato gasoso. Legal? E por que o hipoclorito está sendo tão falado e tão utilizado ultimamente? Porque ele é utilizado como desinfetante. Ele acaba limitando bactérias, germes e vírus. Por quê? Ele tem uma ação de limpeza que rompe a parede do vírus ou dos micro-organismos, desnaturando as proteínas dos vírus e dos micro-organismos, matando os vírus e os micro-organismos. Legal? Então quando a gente quer fazer uma limpeza de hospital, limpeza de rua contra o coronavírus, você pode utilizar isso aqui? Pode. Pode utilizar o hipoclorito de sódio. Você pode utilizar isso aqui quando quer limpar contra micro-organismos nos vegetais? Pode. Para 1 litro de água você pode colocar aqui 10 gotinhas disso, de hipoclorito. 10 gotinhas de hipoclorito em 1 litro de água, coloca o vegetal lá e você vai acabar limpando o seu vegetal, a sua fruta, de micro-organismos. E para beber a água, 1 gotinha. Você consegue fazer a limpeza biológica desse litro de água, certo? Então a gente usa o cloro ativo. Tanto é que eu vou te mostrar aqui, água sanitária. E você tem escrito aqui, ó, bem aqui assim, ó, você tem escrito aqui no rótulo, cloro ativo. A água sanitária, se você já colocar ela num copinho, ela é meio amarelada. E ela é fotossensível, ou seja, através da luz, ela perde as suas propriedades. Por isso que a embalagem, ela é opaca. Ela tem essa cor verde que não escura, que não deixa a luz passar, para não tirar as atividades do hipoclorito. E como é feito industrialmente esse hipoclorito? Cara, esse hipoclorito é feito da seguinte forma. Olha aqui, eu coloquei aqui no quadro, presta atenção. Eu vou pegar uma solução aquosa de soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, vou reagir com cloro, vou borbulhar o cloro. O que eu acabei de te falar? Que o cloro é gasoso, então eu vou borbulhar o cloro na solução de soda cáustica, de NaOH, do hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio e o hipoclorito de sódio. Esse hipoclorito de sódio é que a gente usa nas desinfecções. Outro processo que eu vou pedir e deixar como pesquisa para você, que a gente usa para a formação do hipoclorito de sódio, é a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Através da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, a gente consegue a formação, já vou te dar a dica, da soda cáustica e do gás cloro.
que acabam reagindo formando o hipoclorito de sódio. Mas como esse processo acontece? Eletrólise. E esse processo da eletrólise é a energia elétrica formando a reação química. E é muito cobrada no Enem. Então vale a pena você dar uma estudada. E como funciona o processo de desinfecção? O cloro ativo, que é o hipoclorito de sódio, em água, ele se separa. Não falei que é um composto iônico? Então na água rola um processo chamado de dissociação. Ele vai separar o cátion do ânion. Cátion positivo e o ânion hipoclorito. Este ânion hipoclorito é que vai ter a ação de romper as paredes dos micro-organismos e deixá-los ao tempo expostos, fazendo a desnaturação de suas proteínas, seus DNAs e tirando o efeito dos micro-organismos, matando, eliminando os micro-organismos. Mas por que essa solução aquosa da Quiboa, que a gente chama Quiboa, mas Quiboa é a marca, certo? Da solução aquosa de hipoclorito de sódio, ela funciona muito bem. Porque além de ter o ânion hipoclorito, esse ânion hipoclorito em água forma o ácido hipocloroso. E o ácido hipocloroso, gente, tem uma propriedade também de desinfecção. E uma propriedade de desinfecção 80 vezes mais eficiente do que simplesmente o ânion hipoclorito. Tudo bem, o ácido hipocloroso também se separa em H+, e ClO-. Então a concentração de ClO- na solução aquosa aumenta, aumentando o rendimento de desinfecção do local. Por isso, gente, na hora de limpar ambientes com muita gente passando, ambientes públicos, você tem visto na televisão um cara jogando água, esfregando com uma solução de hipoclorito. Adianta contra o corona? Adianta contra o corona, limpa, alveja e desinfeta. Por isso, a água sanitária hoje em dia está sendo muito mais utilizada. Nós utilizávamos muito em limpezas de áreas como banheiro, como áreas comuns de passagem, onde a gente poderia ter em hospitais, mas hoje a gente está lavando até rua com isso. E funciona? Efetivamente funciona. Pode fazer essa limpeza. E você sabe o porquê disso agora. Pela presença do ânion hipoclorito e do ácido hipocloroso dentro da solução de cloro ativo, certo? Da solução aquosa de cloro ativo, chamado de água sanitária. Faça bom uso, um uso consciente, assim como manda as regras, e você vai ter muito a se beneficiar com isso. Um grande beijo e até a próxima curiosidade. Tchau, tchau. Mua!